pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Segundo Sexo Também Fala e hoje eu quero trazer algo bem cotidiano assim e inclusive eu não tenho um nome ainda pro vídeo, mas então eu vou chamar ele de vídeo Eu Vou Chamar Teu Pai. Eu tô mais uma vez aqui com os meus livrinhos e as minhas colinhas e nesse vídeo do Eu Vou Chamar Teu Pai eu vou falar sobre a figura, aliás, a função paterna e a função materna. Então, usando conceitos da psicanálise, Freud, Winnicott, Lacan, não se preocupem, não fujam do vídeo, porque eu não vou aprofundar, assim, vai ser inspirada nesses três pensadores. E depois, então, eu vou passar pra prática e tentar fazer um paralelo dessas funções com a história do Eu Vou Chamar Teu Pai. Então, a função paterna, ela é o oposto da função materna, tá? Na psicanálise lá se diz que o sujeito nasce incompleto e daí a primeira função que ele tem contato é a função materna, que não precisa ser da mãe, né? Inclusive a gente pode questionar o fato dos autores terem configurado como função paterna e materna, porque não precisa ser uma mulher ou uma figura feminina para desempenhar a figura materna, e não precisa ser um homem para desempenhar a figura materna, né, as funções. Eu sempre confundo figura com funções, mas se eu falar errado, foquem na função. Então, assim, a função materna, o que é? Ela é a responsável por alimentar esse sujeito, por acolher esse sujeito, por cuidar do sujeito. Enquanto a função paterna, ela é a da castração, né? O que faz a diferenciação do sujeito dessa função materna. Então, quando a gente nasce lá, a gente é incompleto e a gente não se dá conta de que a mãe ou a figura que nos cuida ali, a figura que desenvolve essa função materna, não é a gente mesmo, né? Então a gente vive como se fosse uma grande bolha e quem pega pra si a função paterna, o que faz? Faz a castração desse sujeito e faz a diferenciação dele dessa função materna. Então, a partir dessa diferenciação é que se dá o processo de alteridade, então que a gente identifica que a gente é um eu e que existe um outro, né? Ou que existe um eu e a gente é o outro. E aí começa o nosso desenvolvimento e o nosso pensamento, né? O nosso psíquico. Essas são as duas funções. Já falei, mas queria reforçar, a função materna não precisa ser desenvolvida por uma mulher, né? Não precisa ser desempenhada. Assim como a função paterna não precisa ser desempenhada por um homem. E isso também não precisa ser uma pessoa que vai desenvolver uma das funções e outra que vai desenvolver outra. Às vezes a mesma pessoa, e daí vamos pegar, por exemplo, uma criança que é criada apenas pela mãe, a própria mãe vai desenvolver a função materna e a função paterna desse sujeito, ser a mãe, a avó, o tio, enfim. Então, com isso, e até já aproveito para fazer um jabazinho do livro, quem tiver mais interesse sobre a função paterna e a função materna, tem no nosso livro, que editamos no ano passado, Somos Todas, Somos Uma, um artigo da minha orientadora e da Rê, que tá aqui atrás da câmera, que ela explica bem direitinho assim as duas funções e até faz algumas relações com o feminismo. O que isso tem a ver com a história do Eu Vou Chamar Teu Pai? Socialmente a gente convencionou, porque claro, socialmente a gente também convencionou que é a mãe que cria, porque é a mãe que alimenta a criança, né, porque dá de mamar, digamos assim, a gente convencionou que a mãe faz a figura materna e que é a mãe que cria e que o pai é só o cara que castra, né, então a gente convencionou isso socialmente. E aonde a gente vê isso, e é onde, em várias coisas, mas onde eu quero destacar que a gente vê isso? Naquela fala, que é um discurso sim, que é ideológico sim, que está carregado de um significado sim, do Eu Vou Chamar Teu Pai. Então a mãe tá com a criança e a criança, por exemplo, respondeu de uma forma que a mãe não gostou, ou faltou com respeito com a mãe. Daí a mãe, ao invés de fazer essa função paterna e de castrar esse sujeito, de fazer ele entender o que ele pode e o que ele não pode, não, ela pede ajuda de outra pessoa, que normalmente, pelo menos nesse discurso que eu quero trazer aqui, é o pai. Então, eu vou chamar teu pai. Ah, a criança fez arte. Ah, eu vou contar pro teu pai. O teu pai vai brigar contigo. Quando a mulher, né,
faz isso de tudo reportar ao marido, de alguma forma, e é o que eu quero trazer aqui pra gente problematizar. Eu não acho que essa seja uma verdade absoluta, mas eu quero problematizar isso. Quando a mulher terceiriza de alguma forma essa função paterna e ela não pega pra si, assim, então ela não se sente capaz de dizer ou não, dizer que não pode, dizer que precisa, que essa criança precisa tratar ela com respeito, ela tá de alguma forma alimentando um machismo da nossa sociedade e ela tá dizendo pra essa criança que ela não deve respeitar uma mulher, ou respeitar uma mãe, ou respeitar uma irmã, mas que ela precisa respeitar o homem. Né? Então eu vou chamar o teu pai como se o homem fosse a autoridade daquele local, de alguma forma, pelo menos no meu entendimento, reforça esse estereótipo de gênero, reforça a coisa de que o respeito se deve ao homem, né? E, então a mulher não precisa ser respeitada, nem pelo filho, né? E quando a gente diz lá pro nosso filho que vai chamar o pai, porque o pai é quem realmente vai dizer que não, ou vai dizer que é feio, ou vai... A gente, de alguma forma, também tá dizendo pra esse sujeito que, assim como ele não precisa nos respeitar, né, ele só precisa nos respeitar se um outro homem disser que ele deve nos respeitar, a gente também tá, de alguma forma, validando outros desrespeitos que ele possa vir a ter. Então, ele pode desrespeitar uma namorada, e se o pai não disser que ele não pode desrespeitar, ele vai desrespeitar, ou se outro homem não disser, né. Então, pra mim, esse discurso do eu vou chamar o teu pai, ele é um discurso machista, sim, e eu acho que acho assim como um encaminhamento que a gente devia rever ele, porque ele é um discurso que tá muito presente no cotidiano. Se a gente começa a ouvir, espionar famílias, assim, se a gente começa a ouvir as falas das famílias e as dinâmicas das famílias, a gente vai ver que esse discurso é um discurso muito recorrente. E... considerando que lá pra psicanálise, né, isso é provado já, enfim, não é simplesmente... Olha, caiu o livro. Não é simplesmente uma teoria, mas é provado que a função paterna e a função materna podem ser desenvolvidas por um único sujeito. Essa mãe pode ser a que nutre, a que alimenta, mas pode ser a que diz o não, a que pede o respeito, a que espera ser respeitada. Pra finalizar, porque isso é ruim pra mulher, mas também é ruim pro homem. Porque muitas vezes esse homem ele entende que a figura, a função paterna, que é essa da castração, ela precisa ser violenta. E isso também não faz bem pra essa constituição desse sujeito. E eu vou juntar o meu livro aqui que caiu, pra poder ler um textinho que eu queria... Talvez eu já tenha lido ele até em algum vídeo, mas é o livro da Rupp, Outros Jeitos de Usar a Boca. E aqui tem um texto, uma poesia dela, que eu acho que expressa bem isso, assim, dessa coisa da função paterna, ela ter que ser uma função agressiva. E o que isso tem de resultado depois nesse sujeito. Então eu vou ler aqui. Toda vez que você diz pra sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce confiando em homens violentos porque eles são tão parecidos com você. E daí ela endereça, né, esse texto aos pais que têm filhas. Então com esse texto eu encerro esse vídeo e fica um apelo então que a gente possa pensar nesses discursos do cotidiano, pensar no discurso do eu vou chamar teu pai e quem sabe se relacionar diferente com essa questão. Então é isso, se inscrevam aqui no canal, que agora eu já sei o ladinho que fica o botão de se inscrever, é aqui nesta região. E até uma próxima!